Olá, acadêmicos de metodologia do ensino dos esportes. Não, gravo o vídeo para dar um retorno para vocês sobre as atividades diagnósticas da unidade 4. Então, vocês tinham uma primeira questão, que era o posicionamento de jogadores em quadra. Então, dizia, suponha que você seja responsável por ensinar um aluno chamado Marcos o local no qual ele deve se posicionar para marcar o atacante sem a posse da bola numa situação de um jogo 2 contra 2 no handebol. Então você tinha a opção A, B, C e D e perguntava qual delas é a opção correta. Tá? Então, considerando a posição dos adversários, a posição correta é a posição C. E por quê? Porque o princípio básico da marcação nos esportes de invasão é posicionar-se em uma linha imaginária entre o atacante e a meta. Tá? Então, a posição C é a única na qual o defensor está numa linha imaginária entre o atacante e a meta. Tá? Então, essa é a resposta correta com base nesse critério. Depois vocês tinham o Edge Puzzle, que é uma ferramenta no qual vocês deveriam marcar as opções corretas quanto às questões de múltipla escolha. E aí uma primeira perguntava se a posição do defensor no jogo de basquete do Flamengo em relação ao outro, se era correta ou não, né? Então sim, a resposta aqui é correta, né? O jogador ele dá um toco, né? Ou seja, ele pula e acerta a bola, tira do defensor, ele está correto porque ele está numa linha imaginária entre o atacante e a meta, tá? Depois havia outra que perguntava se o posicionamento de uma defensora, né? E esse aqui é todos na sequência para você ser a mesma questão, se o posicionamento era correto ou não. Então sim, por quê? Porque está também numa linha imaginária entre o atacante e a meta. Então, essas questões, elas vinculavam chamar a atenção de vocês para isso, que é um princípio básico da marcação, quando a gente vai ensinar esportes de invasão, é esse elemento básico do posicionar-se uma linha imaginária entre o atacante e a meta, né? Então eu não vou insistir muito nas questões, porque vocês já tinham as respostas, quando vocês marcavam, vocês já sabiam se tinham acertado ou não, tá? Depois, passando para as questões que vocês tinham no portal, tinha uma primeira que dizia: no momento da conscientização tática, cite 3 indagações que podem ser feitas aos jogadores para que possam refletir sobre a importância de se posicionar numa linha imaginária entre atacante e a meta. Né? Então, várias questões são possíveis. Né? Então, vou pegar aqui que alguém colocou. Então, tem uma pergunta assim: por que nos posicionamos em frente à meta? Qual é a posição adequada para você se posicionar no momento que está marcando o adversário que tem a bola? Então, todas as perguntas que fizerem com que induzir os jogadores a pensar e a refletir sobre o posicionamento adequado em relação a acertos, a posicionamento onde deveria estar, onde não deveria, por que fez isso, por que fez aquilo, por que escolheu parar em um lugar e não em outro, a gente pode considerar adequadas, tá? Uma vez que a pergunta ela tem que condizer ao subpapel que se quer ensinar. Então, se a gente está falando de posicionar-se numa linha imaginária entre o atacante e a meta, a gente está falando dos subpapéis e a defesa. Então, as perguntas têm que relacionar com esses subpapéis. Tá? Uma segunda questão perguntava: após o estudo das unidades 3 e 4, explique a diferença entre os conceitos de modelo de ensino e método de ensino. Qual a diferença dos termos? Bom, então a diferença é que modelo de ensino se refere às concepções, a forma de compreensão sobre o ensino dos esportes. É como cada um de nós que vai ensinar esportes compreende o processo de ensino. Tá? Esse modelo, dessa compreensão, ela pode estar vinculada a um modelo tradicional vinculado e centrado na execução e reprodução de movimentos, ou num modelo situacional ativo, que compreende tanto os problemas de ordem técnicas quanto de ordem táticas. O método de ensino, ele se refere à metodologia, a como eu vou ensinar algo, né? A ideia de estrutura de partes de um treino de uma aula. Eu faço indagações, eu proponho tarefas, o que eu faço primeiro, qual a sequência do que eu ensino. Tá? Então essa é a diferença entre os dois. A terceira questão dizia para explicar as partes do diagnóstico, né, apontando a diferença entre elas. Então, o diagnóstico é composto por 3 partes: identificação, priorização e seleção. A identificação é responsável por identificar todas as dificuldades que comprometem o desempenho dos alunos, né, que impedem que eles joguem melhor. A segunda parte de priorização, a ideia
é dar uma ideia de prioridade, né? Qual eu ensino primeiro? Quais das dificuldades identificadas serão ensinadas primeiro? Em que ordem eu ensino primeiro? Observar antes de agir e ensino mais à frente, por exemplo, fazer uma bandeja no basquetebol. Então é uma ordem de prioridade, né? E depois a última parte é a seleção, ou seja, a gente vai selecionar o que a gente vai, quais assuntos nós vamos ensinar de acordo com o número de aulas ou de treinos que nós temos, né? A quarta questão eu pedia para explicar o que é uma unidade didática e a sua importância. Então, a unidade didática é a organização do que nós vamos ensinar ao longo do tempo, de acordo com o período que a gente tem. Se o diagnóstico ele nos diz o que nós vamos ensinar, é com base na filmagem dos alunos jogando que nós identificamos as dificuldades e essas dificuldades são transformadas em objetivos de aprendizagem, no sentido que os alunos sejam capazes de fazer algo. A unidade didática é a organização desses assuntos ao longo do período. Então, se eu tenho, por exemplo, 3, 4 meses para ensinar um determinado esporte, 2 vezes por semana, eu vou organizar 2 aulas ou 2 treinos para esse assunto, 3 treinos para esse, outro treinos para aquele assunto. Então, a unidade didática é a organização ao longo do tempo. E é fundamental porque o planejamento é essencial, né? Não há como a gente fazer um ensino de qualidade se não há uma ideia de um planejamento, de uma organização sobre o que ensinar. E a última questão perguntava sobre o papel passivo e ativo, era uma questão de múltipla escolha, né? Então ele tinha uma parte que dizia assim, ó, estamos frente a um papel ativo, né? Era o primeiro, quando o aluno precisa elaborar sua resposta sobre o que está aprendendo, né? Ele elabora, ele testa, ele formula a resposta, ele não fica apenas recebendo as informações, né? E, por outro lado, o aluno está num papel passivo, quando ele apenas reproduz o que o professor propõe, né? Então ele aprende de uma maneira que ele recebe as respostas prontas. Então, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora é uma maneira passiva de aprendizado, ou seja, vocês estão apenas recebendo as informações, né? Quando muitos de vocês colocam as questões no fórum e ao invés de eu dar a resposta direta, eu faço questionamento, faço indagações para que vocês reflitam a ideia que vocês estão sendo ativos, vocês estão precisando produzir as próprias respostas, tá bem? Então, essas eram as questões, então feita a devolução para vocês. Após esse vídeo, se tiverem com alguma dúvida, se algo não ficou claro, escrevam no fórum, perguntem. A gente já está indo para a reta final da disciplina, então é fundamental que vocês manifestem as dúvidas, né? Eu vejo que poucos alunos participam e tem muitos que não perguntam, e aí eu fico sem saber como está o aprendizado de vocês, tá? Manifestem as dúvidas e vamos lá para essa reta final do ano, estudando bastante forte para a próxima unidade, tá bom? Um abraço.